Oséias capítulo 11, versículo 4. Amém? Deus nos atrai para Ele de maneiras que nós não conseguimos compreender muitas vezes, amém? Oséias capítulo 4 diz assim: atraí-os com cordas humanas. Algumas traduções dizem atrair vocês com laços, né? Com cordas de amor. Eu os conduzi com laços de bondade humana e com grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado e me inclinei para alimentá-los. Amém? Deus tem as suas maneiras, os seus meios de nos atrair para Ele. E quando as expressões laço, né? Quando as expressões que Deus usa, o meio que Ele usa para nos trazer para perto dele, nem sempre podem ser compreendidas no momento que está acontecendo. Porque quando a gente fala de cordas e de laço, parece que é prisão, não é? Cordas parece que é para amarrar. Cordas parece que é para nos impedir. Mas Deus diz que com laços de amor eu os atraí. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Amém? Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. E sempre como Deus, a maneira como Deus começa, muitas vezes não nos deixa perceber como ele vai terminar. Já parou a pensar nisso? Como? Porque às vezes Deus começa algo de uma maneira que parece que o final vai ser ruim. A Bíblia diz que a boa obra que Deus começou, ele vai terminar. Tem muitas pessoas que começam algo e não conseguem terminar, por causa da complexidade. Porque falta provisão, porque falta os meios financeiros, porque falta as pessoas. Então nós vemos muitas coisas no mundo inacabado. Mas a Bíblia diz que Deus, a boa obra que ele começou, ele vai terminar. A maneira como Deus começa, muitas vezes, parece conflituosa para nós. Você já parou para pensar que, às vezes, Deus pode usar uma situação má para transformar ela em bênção? Deus pode usar uma fraqueza para tornar ela em força. Deus pode usar um cativeiro para tornar ele em liberdade. Deus pode usar uma falência para tornar ela em prosperidade. Escassez em abundância. Maldição pode se tornar bênção, porque Deus sabe como usar os elementos que ele tem à sua disposição. Então tem muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, em várias fases, que nós seremos atraídos para Deus por aquilo que parece que pode ser um elemento de destruição para nós, pode se tornar um elemento de atração. Quando Deus fala em Oséias, irmão, ele não está falando nada mais, nada menos do que o povo de Israel. Quem foi o povo de Israel? O povo que Deus escolheu. Não era escolheu porque era o melhor, não escolheu porque era o mais forte, não escolheu porque era o mais numeroso, mas escolheu porque ele olhou e disse: eu quero escolher esse povo. Igual a nós, né? Igual eu e você. Quando Deus olha e nos escolhe e nos chama, não é porque você é o mais bonito, não é porque você é o mais inteligente, não é porque você é o mais capaz, mas é porque ele simplesmente olhou e disse: eu te escolhi. Deus poderia ter abandonado Israel e ter trocado ele por um outro povo, e não fez isso. Quando Deus disse: eu escolhi vocês, eu vou fazer de vocês uma nação. E Deus diz: eu vou usar todos os meios para trazer vocês para mim.
Usou laços, usou guerras, usou pestes, usou enfermidade, usou momentos difíceis. Tudo ele usou para que isso se convertesse em um ponto de atração. Eu digo uma coisa para você. Nós nos achegamos a Deus. Não é porque a gente quer se achegar, amém? Nós nos achegamos a Deus é porque Ele cria os meios para que a gente se achegue a Ele. Algumas vezes você vai ver pessoas que vivem uma vida totalmente distante de Deus por muitos anos. Algumas vezes você vê Deus quebrando as convicções, as nossas ideias com o passar do tempo, em que a gente pergunta, como que fulano mudou de ideia? Como que houve essa mudança na vida dessa pessoa? Uma vez eu estava conversando com um rapaz, né? O Arão estava internado ainda, estava no período de internação, e nós conhecemos um casal, e era um casal, eles eram antropólogos, né? Antropólogos. E ele me fez uma pergunta, olha, eu queria entender a fé, eu queria entender como que uma pessoa acredita em Deus, como que um ateu, ele em determinado momento, ele muda de ideia, ele defendeu uma tese de ateísmo durante toda a sua vida. E de repente ele muda de ideia. Como que isso acontece? Eu vou te dizer uma coisa, eu não sou antropólogo, não sou psicólogo, não sou cientista também. Eu falei para ele, olha, eu vou te responder da maneira mais simples, porque eu não tenho essa argumentação científica para dizer para você. Mas eu digo uma coisa, experiência. Experiência. É a experiência que muda a nossa vida, é ou não é? É a experiência que muda a nossa vida. Eu não sei se ele ficou satisfeito, porque não respondeu talvez de maneira tão profunda, né? Mas é a experiência que muda a nossa vida. É a experiência. Vocês conhecem um psiquiatra, um cientista muito famoso chamado Augusto Cury? Quem aqui já ouviu falar de Augusto Cury? Augusto Cury. Né? Um dos maiores autores de livro do Brasil, best-sellers, né? Certo? Um cientista renomado. Ele foi um ateu inveterado. Um ateu. Ele diz, eu fui um dos maiores ateus que pisou sobre a terra. E eu defendi a minha tese de ateísmo com toda convicção. Mas chegou um momento da vida dele que ele disse, eu vou estudar esse livro chamado Bíblia, e eu vou estudar esse personagem chamado Jesus. Não porque eu acredito nele, porque eu quero entender esse negócio. Entendeu? E quando ele foi estudar Jesus, ele teve uma experiência que transformou a vida dele. Ele viu em Jesus o que ele não viu em nenhum outro homem que ele havia estudado. Ele viu na Bíblia princípios, ensinamentos e sabedoria que ele nunca tinha encontrado em nenhum outro livro de filosofia. E ele falou que aquilo desestabilizou ele, destruiu ele. E ele teve uma experiência de conversão, ele com Deus. Nós não estamos falando de alguém que ouviu um podcast e por um corte de podcast ele diz, não, agora eu acredito. Porque tem gente que é assim, né? Ele ouve um podcast dizendo, é isso? Um corte. Ele, não, agora eu acredito nisso. Ele ouve outro que diz o contrário. Não, agora eu não acredito mais naquilo, agora estou acreditando nisso. Então a formação das pessoas está assim hoje, corte de podcast. Sem contexto, sem experiência, sem um contexto geral. E a pessoa acredita e desacredita do dia para a noite naquilo que ela acreditava. Ele vira crente e descrente, cada semana ele está acreditando em uma coisa. Não, esse homem era um homem profundo. E o que levou a ele a ser atraído para algo que antes ele repudiava? A experiência que ele teve com Deus. Amém? Os laços de bondade, eles são experiências. É quando você percebe o amor de Deus não pela letra, não pelo livro que você leu, mas é quando você percebe o amor de Deus realmente tomando conta do teu ser, é aqui dentro.
Não é aqui na cabeça. Você não se converte pela cabeça, você se converte pela convicção no teu espírito que vem. E não precisa estar tudo favorável, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A conversão do nosso coração não é porque alguém nos tratou bem na igreja. A conversão do teu coração não é porque está tudo dando certo na tua vida. Porque eu ouço muita gente dizendo, não, está dando tudo certo, eu preciso ir na igreja para agradecer. Não. Não, eu preciso ir lá na igreja para me agradecer a Deus. Não, a conversão do nosso coração a Deus, ela não é fruto de facilidade, ela é fruto de uma experiência. No entanto, que nem todo mundo se converte quando levanta a mão e diz, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A conversão vai vir pela experiência. Pela experiência. É quando essa experiência vem. E o que é essa experiência? Essa experiência, Deus prepara um terreno, um território para que a gente tenha essa experiência. São momentos da nossa vida que acontece em que você vai dizer, agora eu preciso experimentar aquilo que estava na minha cabeça. Eu preciso colocar ele em prática. E é os momentos da nossa vida difíceis que Deus nos alcança. Você tem o livro de Jó. E Jó precisou passar por uma experiência. Uma experiência de perder bens, perdeu filhos, perdeu saúde e perdeu até o apoio da sua esposa, porque ela disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque nem eu consigo ver mais esse sofrimento. Eu não estou conseguindo ver mais você desse jeito. Eu não tenho o que fazer para você, ninguém tem o que fazer. Então morre. Eu não estou dizendo que ela estava falando isso porque ela não gostava dele. Porque a Bíblia diz que ele ficou com a mesma mulher, amém? Deus não deu outra mulher para ele, ele ficou com a mesma mulher. Mas foi uma situação de extremo. E sabe qual foi o relato de Jó no final do livro, no 42º capítulo do livro de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço por contigo. Os meus olhos te veem. Então foi a experiência que Deus deu para ele. De ele entender Deus de uma maneira profunda e diferenciada. Então Deus vai criando os seus caminhos para nos atrair, amém? Para Ele. Antes de você estar no topo, você passa por vales na sua vida. Antes de você alcançar algo, você precisa passar por um tempo onde Deus vai mostrar para você algumas coisas sobre você mesmo. Mas nesse tempo, Deus nos guarda. Quando a Bíblia diz, você lê Salmos 91. Salmos 91 talvez seja o salmo mais mal interpretado. As pessoas abrem a Bíblia no Salmos 91 e deixam onde? Na entrada da casa. Correto? Aqui mal nenhum vai entrar. E o Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, a minha, e nele, porque ele te livrará do laço e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Na sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, né? Nem peste que ande na escuridão, nem mortandades que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Você sabe quem que usou esse salmo para tentar uma pessoa na Bíblia? Quem foi que usou para tentar quem? Quem? O diabo usou para tentar quem? Jesus. Mateus capítulo 4. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo depois de ser batizado para o deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites,
Quando ele estava terminando o jejum para entregar o jejum, a Bíblia diz que ele sentiu fome, muita fome. E 40 dias de jejum é 40 dias de jejum também, não é 40 horas. E quando ele sentiu fome, o tentador se manifestou e disse para ele uma coisa. Olha o que o diabo usou, né? Versículo 11, coloca o versículo, tá aí, né? O diabo diz assim, lança-te deste pináculo aqui, mostrou para ele, primeiro deu uma visão para ele, lança-te daqui, porque está Salmos 91, 11. Lógico que para nós tem essa configuração, porque no tempo não tinha essa divisão, né? Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará a teu, para que te guarde de todos os teus caminhos. Abre para nós lá em Mateus capítulo 4, nesse texto, amém? E nós vamos ver o diabo pegando Salmos 91, 11 para nós hoje e usando para dizer para Jesus que ele estava protegido em todas as situações e que nem o mal, olha lá. E disse-lhes, se tu és o filho de, lança-te daqui abaixo, porque está aos seus anjos e tomar-te-ão pela mão, para que nunca tropece em alguma pedra. O mesmo salmo ele dizendo assim, o Senhor vai guardar você em todos os seus caminhos, você está caminhando e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. O que Jesus disse? Jesus disse assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que a Bíblia está dizendo para nós? E quando Deus diz, eu vou guardar você do mal, mas eu não vou livrar você das circunstâncias. Irmão, vamos dizer uma coisa para você. Jesus era filho de Deus, porque o diabo estava testando aqui a sua identidade, dizendo, se tu és, você colocando dúvida. E para que Jesus pudesse provar para Satanás que ele era filho, ele tinha que fazer o que Satanás estava dizendo. Mas a estratégia do diabo era colocar dúvida para que Jesus tentasse a Deus, fazendo aquilo que não era para fazer. Quando a Bíblia diz, eu vou livrar você do mal, mas não vou livrar você das circunstâncias. Disse o quê? Jesus, qual que era o objetivo de Deus para Jesus? Que ele viesse, fosse para a cruz, morresse por nós pelos nossos pecados. Jesus enfrentou todas as circunstâncias que ele precisava enfrentar. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi exposto, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi traído, ele foi abandonado. Todas as circunstâncias ele passou, mas Deus livrou ele do mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mal que você pensa não é o que as pessoas fazem com você. O mal que você pensa que Deus vai te livrar não é o que as pessoas vão fazer com você. O mal que Deus vai te livrar é a maneira como você vai reagir com aquilo que as pessoas fazem com você. Deus livrou Jesus do mal. Jesus poderia ter caído no mal, no laço de Satanás. Eu vou provar para você, Satanás, que eu sou filho de Deus. Eu vou pular daqui. Para quê? Quantas vezes nós não estamos reagindo assim? As pessoas dizem algo de nós e a gente vai querer reagir e aí a gente perde a razão. Esse é o mal. Esse é o mal. Alguém passa, fecha você no trânsito e ainda te xinga. Ô, filho de uma mãe boa, né? Ô, abençoado de Deus, eu profetizo toda sorte de bênção sobre você. Eu profetizo que você vai ganhar mais. Não, o que a pessoa diz? Tudo aquilo que você... Aí você fala, não vai ficar assim? Não vai ficar. E aí você sai correndo atrás, o sinal abre, você vai lá atrás do cara. E chega, engruda atrás do cara, e vai, e chegando. Aí o cara dá uma freada e você bate atrás do cara. Vai explicar para o policial que você está certo. Vai explicar para ele que você está certo. Você bateu atrás. Ou então desce e começa a brigar. E às vezes você até tem uma vantagem, né? O japonês pequenininho, você desce lá, aquela montanha, vem pra cá, rapazinho, e pá, e bate no cara.
quem é que vai pagar a conta? Aí tá lá sua mulher, seus filhos dentro do carro, todo mundo fica traumatizado, fala, meu Deus, o que é isso? Deus não livrou você da circunstância, mas Ele quer livrar você do mal, porque o mal não está no que os outros fazem conosco, o mal está como a gente reage. Esse é o mal que Deus quer te livrar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, porque se Deus te livrar de todas as circunstâncias, você não cresce, você não amadurece, você não prospera, você não se torna alguém importante na vida, você não ajuda outras pessoas, você não é exemplo para nada. Se Deus te livrasse de tudo, por exemplo, você sai da sua casa, você vem, você se expõe a todas as coisas. Por que nós temos saúde? Você sabe que a saúde não é só fruto de tomar remédio, não. Aliás, remédio não é para a saúde. É porque a exposição tua às situações adversas cria imunidade no seu corpo. Se você criar os seus filhos, não pode pisar no chão, não pode pegar nada, sujou a mãozinha, passa álcool, limpa tudo, você vai matar seu filho. Vai matar ele por quê? Porque ele não cria imunidade. Menino tem que cair. Amém? Menino tem que cair, tem que subir árvore. Tem que mexer com barro. Tem que comer bichinho, entendeu? Tem que comer caramujo. Tem que comer aqueles porquinhos, aqueles negócios que tatuzinho, né? Rapaz, aquilo é gostoso demais. Crocante, né? Aquele negócio você mastiga assim, ó. Crocante, por dentro ele é meladinho, sabe? Assim. Menino tem que se expor a isso, entendeu? Tem que criar imunidade, você fica ali tentando livrar as pessoas de todas as circunstâncias, guardando, não pode isso, não pode aquilo, aí. Você está provocando mal na vida dele. Deus diz que vai guardar você do mal. Então Deus está falando assim, eu vou te atrair, sabe por quê? Porque Deus está nos cercando, Ele está nos guardando do mal, mas Ele não está impedindo que certas situações cheguem até nós. Israel, todas as vezes que voltou para Deus, sabe como eles voltaram? Voltaram porque estavam sofrendo as consequências dos cativeiros que eles mesmos cavaram para si. E Deus diz, vocês vão ficar aí. Quantos anos? 70 anos. 470 anos, na verdade, né? Deus guardou eles do mal, não deixou o povo entrar em extinção, mas não livrou ele das circunstâncias. Então, por quê? É a maneira como nós somos atraídos. Os laços de amor de Deus não é Deus passando a mão na nossa cabeça, amém? É Deus dizendo, eu não vou deixar você morrer, eu não vou deixar o mal tomar conta de você, mas eu não vou te livrar das circunstâncias, porque é a maneira que você vai saber voltar. É ou não é? Você já imaginou se a gente pudesse fazer conta e não precisasse pagar, irmão? Que benção que seria, né? Você vai lá e compra, faz o que você quer, irmão, e a conta chega no final do mês, você não precisa pagar, não. Você ia virar a pessoa mais irresponsável desse mundo. Se a gente pudesse comprar e não precisasse pagar. Mas quando a gente faz uma dívida, a gente tem que arcar com ela. Tem que pagar. É a maneira que você vai saber, poxa, eu preciso, não posso comprar tudo que eu quero. Porque a conta vai chegar no outro mês. No outro mês vai chegar a conta. E eu vou ter que pagar. Quem vai ter que pagar? Eu? Então Deus, Ele não impede que você receba os boletos da vida. Os boletos vão chegar. Mas Ele diz, eu vou guardar você. Eu vou te capacitar, você vai pagar isso. E você vai mudar essa situação na sua vida. Isso é amor. Amém? Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. A maioria das vezes, irmão, vou não dizer todos, nós tomamos consciência da necessidade que nós temos de Deus, porque nós entendemos que sem Ele não podemos viver. Sem Ele nós não podemos viver. Há uma música de um jovem, é o filho do Luciano Subirá, como é que é o nome dela? Israel Subirá. Prepara essa música para nós aí. Sabe qual que é? Não é que eu tô falando? Sabe qual música é? Agnes? Me leva para casa. Isso, me leva para casa.
É uma música grande, né? Mas grande mesmo, sabe? Tem assim, parece um livro, né? Mas ela fala de uma realidade. Que nós servimos a Deus porque Deus está nos cercando. Porque se ele tirasse a cerca, a gente estava lascado. A gente não serve a Deus porque a gente amou ele primeiro. É porque ele nos amou. Não tem essa, irmão. Não tem essa. O nosso relacionamento com Deus parte de uma consciência de necessidade. Por exemplo, deixa eu dizer, amor de filho para pai. Como que é o amor de filho para pai? Para mãe? Como que é? Necessidade. É verdade, necessidade. É necessidade, irmão. O amor de filho para pai e para mãe é baseado em necessidade. Porque o adolescente, uma das coisas que o adolescente mais quer é sair de casa. É ou não é? Alguma fase da nossa vida. Ele só não sai, sabe por que ele não sai? Necessidade, mas não vai dizer não. Se tem aqui um santo e uma santa mulher de Deus nesse lugar, se manifeste, amém? Certo? E ore por nós. Mas você já passou essa fase, todo mundo já passou. Mas o que mantém você dentro da casa do seu pai e da sua mãe, irmão, é necessidade, é uma cerca de amor incondicional do seu pai e da sua mãe por você. Porque você é rebelde, você entra, chega na porta da casa com os amigos dando um maior sorriso, entrou na casa, fecha a cara, vai pro quarto. Não é assim? O pai e a mãe pedem, você pode pegar o lixo? Mas eu de novo, né? Mas se o amigo e a amiga pedir, vamos fazer isso, na hora. O seu amor de filho para pai e para mãe é baseado na consciência da necessidade que eu tenho. Porque se você pudesse, você saia de casa. Mas você pensa, mas se eu sair de casa, quem vai pagar meu celular? E aí, minha roupa? Ixi, esse tênis de marca que eu tô aqui? Nossa, e casa? Aí você vai fazer as contas. Nossa, só de aluguel, água, luz e gás, 200, 250, 300 mil. Não, é melhor ficar em casa. Entendendo? Necessidade. O nosso relacionamento com Deus parte, primeiro, pela consciência que nós temos que sem Ele nós não podemos viver. O dia que você entender isso, aí você vai começar a entender Deus. E aí o amor dele por nós nos constrange. Aí você passa a amar a Deus pelo primeiro degrau que você pisou, que é a consciência de necessidade. E depois você vai passar a entender o amor. Ok, todo mundo já passou por essa fase de ser filho. Aí quando você é pai e mãe, você pisa no segundo degrau. Você já passou pelo primeiro de ser filho. Ninguém pode ser pai e mãe sem antes ser filho. Não tem como, irmão. Você pode não ter conhecido seus pais biológicos. Mas em alguma referência você tem. Boa ou mal você teve. Entendeu? E aí o que acontece? Aí nós passamos a entender, poxa, amor de pai e amor de mãe. Porque aí você passa a viver aquilo que você passa a estar do outro lado daquilo que você viveu. E aí você passa a entender esse amor condicional. Então, nós somos salvos mediante a consciência que nós temos. Por isso que o Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é uma boa nova por quê? Por que o Evangelho é uma boa nova? Porque ele mostra a nossa realidade e ele diz, tem como sair disso. Porque não existe boa notícia. Por que que uma notícia é boa? Vamos dizer para você por que que uma notícia é boa? Pense, toda notícia boa ela tem que ter um fundamento. A notícia só é boa porque tem uma realidade ruim. Sério? Certo ou não é? Sim ou não? Não tem boa notícia se não tem uma realidade ruim. Estamos num caos. Meu Deus, vamos morrer. Meu Deus, vai acontecer algo. Todo mundo desesperado. Alguém chega e diz assim, gente, tem um lugar que a gente pode ir, isso não pode acontecer, não vai acontecer nada conosco. Aí é uma boa? Por que é boa notícia? Porque nos tira de uma realidade ruim. O Evangelho não é boas novas quando a gente não sabe onde a gente está. Por quem despreza. Existe uma historinha assim, né? De um peru
que estava num cercadinho e ele estava sendo muito bem cuidado. E todos os dias vinha uma pessoa e dava comida, água, cuidava bem dele, né? Ele não precisava trabalhar, ele não precisava caçar, ele não precisava fazer nada, tudo dava entregue. E chega um outro grupo de peru que estava liberto e diz para ele: sai daí. Ele: por quê? Porque eles vão te matar. E ele falou assim: como assim? Eles estão só tratando você bem porque eles vão te matar. E ele disse assim: vocês estão com inveja. Estão com inveja porque eu recebo comida todo dia, eles me tratam bem. E vocês estão aí fora, né, despenados, magrelos, né? Diz: não, esse é um laço. Eles: não, eles estão tratando bem eu. E ele não aceitou. E ele ficou ali, dia após dia, eles estavam dando comidinha para ele, dando água, dando tudo. Mas chegou o final do ano. E no final do ano, os donos vieram lá e pegaram ele e levaram para o abate. E ele foi morto. Olha, por que a boa notícia que aqueles que estavam ali fora estavam dando para ele não foi boa? Porque ele não tinha consciência da realidade que ele estava. Aquilo que era uma boa notícia: olha, você precisa sair daí, dá para você sair daí. Só que como ele não tinha consciência da realidade que ele estava, aquela notícia, em vez de ser boa, pareceu ruim. Estão com inveja de mim? Estão querendo me prejudicar? Uma boa nova só é boa nova porque a gente tem consciência da realidade que a gente está. Eu não posso me arrepender dos meus pecados se eu não tiver consciência dos meus pecados. Tem a música aí, não? Já achou ela? Né? Pode ir soltando ela baixinho, a gente vai ouvindo e eu vou ministrando. Então a gente precisa ter essa consciência dessa realidade. É que Deus, ele nos atrai quando a gente para perceber o que a gente está vivendo. Mudança de vida só acontece para nós quando nós temos esse entendimento. E a gente percebe que apesar das situações que a gente está envolvido, seja desobediência, seja de pecado, seja de trevas, seja de amargura, seja de falta de perdão, seja o que for, irmão, você é alvo do amor e da misericórdia de Deus. Deus não tem um outro propósito a não ser salvar nossas vidas. Não há outro propósito de Deus. Deus não está para condenar. João 3,16. Quantos aqui sabem João 3,16? Simples, né? João 3,16. O que João 3,16 diz assim? Coloca aí para nós, Nando, para a gente ler, daí fica mais didático, né? Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não... Qual é o propósito de Deus? Não pereça, não é pereça, mas tenha vida. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não... Porque Jesus veio ao mundo? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. 18. Quem crê nele não é, mas quem não crê, condição atual. É aqui que está a chave para toda a compreensão do versículo. Você não compreender aqui, mas quem não crê já está? Nós não podemos sair de uma realidade sem entendermos ela. Porque senão o evangelho não é boas novas. E a gente não entende amor de Deus. Gente, amor de Deus não é porque você comprou um carro novo. Amor de Deus não é porque você comprou uma casa nova. O amor de Deus não é porque você estava com a sua casa lá e de repente chegou um boleto dizendo assim, ó, falta 20 anos para você pagar, mas está quitada a sua dívida. Isso não é a demonstração do amor de Deus. Sim ou não? O amor de Deus não é porque você está recebendo 1.700 por hora e de repente o seu tantocha diz assim, olha, de hoje em diante você vai passar a receber 2.500 por hora. Nossa, como Deus me ama. Não, Deus não te ama porque você está recebendo 2.500 por hora.
O amor de Deus não está baseado nessas coisas. O amor de Deus está baseado porque Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar, por causa do meu e do seu, e porque eu estava o quê? Condenado. Se eu não entender este parte desse versículo, eu não compreendo o texto inteiro. Porque eu não sei por que Jesus morreu por mim. Eu não sei por que Deus me ama. O amor de Deus fica muito leviano e banal. Porque eu só estou conectando Deus com amor, com sensação, com bem-estar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente mais justa do que nós. Eu posso dizer isso, afirmar verdadeiramente. Tem gente muito mais íntegro do que eu, justo do que eu, fiel, mais fiel do que eu, mais exemplo do que eu, que está agora nesse momento em um lugar sendo perseguido dentro de uma cadeia, levando surra todo dia, sendo torturado porque ama Jesus. E vou dizer que Deus me ama mais a mim do que a ele, porque eu estou aqui numa nação de primeiro mundo e tenho um carro para vir para a igreja, e tenho uma roupinha que não seja de marca, mas consigo me vestir, e posso sair daqui e tenho comida para hoje, para amanhã, e não tenho preocupação porque esse mês eu vou conseguir comer e dar comida para meus filhos. Eu posso dizer que Deus me ama mais, porque se a gente for considerar amor de Deus por isso, eu posso perfeitamente dizer, Deus me ama mais do que ama esse irmão que está lá na cadeia. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, se você fica baseando o amor de Deus no momento que você está passando, você não entendeu o que é amor de Deus. Não entendeu. Nós precisamos ser um pouco mais profundo para entendermos. Eu preciso entender a condição que eu estou ou que eu estava para me compreender que Deus me ama. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito que tudo isso é bênção do Senhor, amém? Ter um bom serviço, ter um bom carro, ter uma casa, ter condições para dar para os seus filhos. Tudo isso envolve, sim, a graça. Mas não é isso que o amor de Deus está fundamentado. Não é nisso que o amor de Deus está fundamentado. Deixa eu dizer uma coisa, se você tivesse alguém na sua família que serviu a Deus, foi para a igreja, evangelizava, ajudava as pessoas, cuidava das pessoas, de repente você fala assim, o final dele foi cortar a cabeça dele fora. Você diria assim, uau! O que você ia falar? Serviu tanto a Deus, foi tão fiel. E olha o final dele, nem o corpo nós tivemos para enterrar. Você diria que Deus amou essa pessoa? Diria que Deus amou essa pessoa? É conflitante, né, irmão? Quando a gente é muito superficial, né? Mas quando a gente vai aprofundando um pouquinho, a coisa vai apertando. Né? Falando, meu Deus, nunca parei de pensar nisso. Pois é, a maioria dos autores da Bíblia aconteceu isso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Crucificado já é ruim, né, irmão? De cabeça para baixo ainda. Isaías foi cerrado ao meio. Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele fora. João Batista, que anunciou o caminho de Jesus, foi decapitado. A cabeça dele foi apresentada em uma bandeja em uma festa que Herodes deu. E por causa que uma filha de Herodias dançou, impressionou ele, ele deu uma bobeira e disse assim, olha, fiquei tão impressionado, estava meio bêbado, disse, tudo que você me pedir eu te darei, até metade do meu reino. Ela diz, eu não quero metade do reino, eu quero a cabeça daquele profeta. E como ele estava na frente de muitas lideranças, ele diz, eu não posso voltar atrás. Porque a palavra, se eu voltar atrás, eu perco a minha autoridade. Mas ele não queria fazer, mas teve que fazer. Tiago foi morto à espada. 11 dos apóstolos, eu vou dizer 12 porque Paulo é o 13º, todos foram mortos por causa do evangelho, não morreram de morte natural, foram mortos. O único que pode dizer assim, dos apóstolos, que teve uma morte assim, mais legal, morreu numa prisão de segurança máxima, isolado numa ilha, nas piores condições. A gente vai dizer que Deus não amou esses homens? A gente vai dizer que esses homens não foram tão bem-sucedidos como nós? Nós vivemos na graça, irmão, na misericórdia.
A gente tem dificuldade de levantar cedo no domingo para vir para a igreja. Misericórdia! A gente tem dificuldade, irmão, de fazer uma coisinha. E o nosso argumento, trabalhei de segunda a sexta. Uai! A gente não entende o que é amor de Deus. Não estou dizendo que você não é crente, que não é salvo e que não merece nada. Eu estou dizendo que não entende. A gente está gatinhando, a gente é fiote ainda, né? Certo? A gente ainda é fiote. Estamos caminhando para compreender. Você sabe quando você vai ter essa compreensão? Experiência. Por isso Deus não vai te poupar de algumas circunstâncias. Algumas vezes Deus vai deixar alguém falar mal de você. Vai doer quando você ouvir aquela pessoa que se ajudou, que você tinha a maior boa intenção com aquela pessoa, e aquela pessoa vai chegar e vai fazer a sua caveira, e você vai ficar sabendo, porque vai chegar no seu ouvido. Você, ai Deus, como dói isso. Vai sentir raiva, vai sentir vontade de pegar ela esganada, dependendo do seu temperamento. Se for um colérico, já que, não, Deus, eu vou mandar ele mais rápido pro céu, ou pro inferno. Entendeu? Se você for um melancólico, você vai chorar a noite inteira. Lenço, ai meu Deus, como eu tô triste. Se você for um fleumático, você vai explodir interiormente, né? Vai estar tudo cara de paisagem, mas aqui dentro vai estar, né? Os vão dizer, tá bem? Não, tô bem. Tô bem, bem mal, né? Entendendo? É. Então, Deus vai permitir que a gente passe pelas experiências. E aí que você vai amadurecendo, entendendo o que é verdadeiramente o amor de Deus na tua vida. E é só assim que você vai poder exercer esse amor. Não é fácil amar, irmão. Amar na moda, ao modelo bíblico, não é fácil, não é algo que você consegue naturalmente. É algo que é gerado em nós.